Fala galera do terceiro ano. Galerinha, hoje eu vou comentar as questões da atividade qualitativa de ontem. Essas questões, galerinha, elas são muito importantes para a gente, principalmente porque é o que vocês vão encontrar durante a resolução da prova do Enem, tá certo? Como assim, professor? É porque é o seguinte, à medida que você está analisando questões relacionadas à química, à biologia, tá certo? Questões que envolvem meio ambiente, a gente precisa de informações relacionadas à química orgânica. Informações de cadeia, informações de função, classificação de carbonos, tá certo? Nomenclatura e agora com um assunto novo de isomeria. Então vamos começar. Primeira questão. Essa questão aqui, gente, o que ele está querendo trabalhar com vocês? Deixa eu ver aqui. Certo. Ele quer saber o tipo de isomeria que o ômega 3 e o ômega 6 apresentam. Então, primeira coisa, gente, vamos só lembrar das três formas de isomeria. Para ser isomeria plana, tem que estar comparando dois compostos. É o que está acontecendo aí. Ótimo. Então, pode ter isomeria plana. Isomeria plana pode ser de cadeia, pode ser de função, pode ser metameria, pode ser tautomeria, tá certo? E de posição. Para ser isomeria geométrica, tem que ter carbono com dupla ligação. Aqui eu tenho tanto o ômega 3 como o ômega 6 tem duplas ligações, então pode ter também, ou seja, isomeria geométrica. E para ser isomeria ótica tem que ter um carbono quiral. Mas observe que as alternativas, todas elas falam de isômero de cadeia, ou de isomeria plana, certo? Que a gente chama de isomeria funcional. Então vamos analisar. Para ser isomeria de função, os compostos teriam que ser de funções diferentes. Então vamos analisar aqui. Deixa eu só ativar a canetinha aqui para a gente poder começar, certo? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho no ômega 3 a função cetona. Tem uma carbonila no meio da estrutura orgânica. E tem uma carbonila ou a carboxila no final. No ômega 6 eu tenho um ácido carboxílico. Então, esses dois caras são de funções diferentes. Ele já está dizendo que os caras são isômeros, então não precisa você estar determinando fórmula molecular para ver o fenômeno de isomeria. Então pode ser isomeria de função? Pode, tá certo? E é o que vai acontecer aqui. Letra A resposta. Professor, mas por que não pode ser de cadeia? Primeiro, para ser isomeria de cadeia, uma tinha que ser cadeia aberta, outra fechada. As duas são cadeias abertas aí normais. Poderia ser normal ramificada, certo? E isso não é o caso. Para ser de posição, teria que mudar de lugar o quê? Uma ramificação ou um grupo funcional. Esses dois grupos funcionais aqui são diferentes. Aqui é um grupamento de cetona e ácido carboxílico. Então, um aluno desavisado poderia dizer assim, professor, mas a dupla com oxigênio mudou de lugar. Mas não é o grupo funcional que está mudando de lugar. Metameria é um caso especial de isomeria de posição. Tá certo? Quando você tem um heteroátomo como nitrogênio e oxigênio que vai mudando entre as cadeias orgânicas. Isso não acontece. E tautomeria é um equilíbrio. Para ter tautomeria, você automaticamente tem que lembrar desse símbolo BIM aqui. É símbolo de equilíbrio químico. Então, primeira questão respondidas, letra A, resposta. Vamos para a segunda. Na segunda ele diz o seguinte, ó. A propanona, que é uma acetona, e o isopropenol exemplificam isomeria de quê? Gente, lembra que eu disse para vocês, ó, comparando dois compostos, só pode ser isomeria plana. Tá aqui o símbolo de equilíbrio químico. Então, um equilíbrio de que? Ceto-enólico, uma acetona com enol. É tautomeria, letra D de dado, ok? Terceira questão. Qual tipo de isomeria apresenta qual tipo de isomeria presente, não é presente não, deve ser presente entre os compostos abaixo? Gente, ele já está dizendo que esses compostos têm isomeria. Eu estou comparando dois compostos. Então só pode ser isomeria o quê? Isomeria plana, certo? Então já elimina aqui, ó. Já elimina isomeria geométrica e ótica. Se são compostos de função diferente, aqui é um éter, né? Você tem um oxigênio no meio de carbonos, aqui é outro éter. Então, o que é que está acontecendo aí? São da mesma função, então não pode ser isomeria de função, tá certo? Está mudando quem de lugar? O oxigênio. Então você poderia dizer, professor, isomeria de posição. Mas quando é um heteroátomo que muda de lugar, essa isomeria de posição nós chamamos de isomeria de metameria ou isomeria de compensação. Letra A resposta, ok? Questão de número 4. Gente, essa questão aqui eu já coloquei a respostazinha, porque esse tipo de questão está em desuso, tá certo? Você não precisa mais ficar determinando
isomerias. Ele quer saber o seguinte, quantos isômeros possíveis são possíveis com a fórmula que tem 3 carbonos, 5 hidrogênios, está aqui, ó, e um cloro. O que é que você deveria fazer? Se você observar aqui, ó, a resposta correta é a letra D. Nós temos 5 isômeros, tá certo? Mas quero só chamar a atenção para vocês. Desses 5 isômeros, eu estou comparando 5, então eles têm isomeria plana. Vamos só comparar aqui, ó. O cis-ciclopropeno com o trans-ciclopropeno, eles são isômeros entre si de que tipo? Geométricos. Por quê? Porque você tem um carbono com dupla. Esse carbono com dupla, ele faz... Cada carbono dele tem 2 ligantes diferentes. E esses ligantes, se tiverem do mesmo lado do plano, são isômeros cis. Se tiverem lados opostos, ó, são isômeros trans. Tá certo? Outra coisa. O ciclopropano com o ciclopropeno, eles são isômeros de quê? De cadeia. Um é um ciclano e outro é um alceno. Certo? Então você tem uma série de situações aqui. Mas o que ele queria na questão era só a quantidade de isômeros. Letra D a resposta. Ok? Vamos passar para a questão de número 5. Essa questão aqui, gente, é o tipo de questão que você vai encontrar no Enem. Tá certo? Você tem uma estrutura orgânica e em cima dela ela vai fazer uma série de perguntas. Deixa eu só ver se eu deixei alguns slides separados. Deixei. Pronto, tá aqui. Primeira coisa. Essa molécula aqui é um alceno. Trata-se de uma molécula com 2 carbonos quirais. Vamos só lembrar do conceito de carbono quiral. Gente, carbono quiral é um carbono que faz 4 ligantes diferentes. Se eu olhar aqui na estrutura, ó, esse carbono aqui, ele tem 3 ligantes iguais, que é o hidrogênio. Esse segundo carbono aqui, ó, ele também tem 2 ligantes iguais. Então, se eu observar todos os carbonos aqui, tem em algum momento 2 ligantes ou mais ligantes iguais. Então, não pode ter isomeria áltica, ou seja, não tem carbono quiral. Então, já posso eliminar aqui, ó, letra A, está fora do processo. Tá certo? Apresenta isomeria óptica de posição. Gente, isomeria óptica é o que a gente chama de enantiômeros, ou diastereoisomeria, certo? Isomerias espaciais. Isomeria de posição é isomeria funcional. São 2 coisas diferentes. Então não pode ser isomeria óptica de posição. Primeiro que para ser isomeria de posição teria que ser isomeria plana. Para ser isomeria plana você tem que ter comparando 2 ou mais compostos. Letra C eliminada. Ou letra B eliminada. Letra C. Não há isomeria geométrica, uma vez que um dos carbonos da dupla possui ligantes iguais. Vamos analisar aqui. Gente, observa onde é que está a dupla. A dupla está aqui, ó. Então, nesse carbono aqui, eu tenho esse ligante que é o CH3 e tenho todo esse ligante aqui que é o metil. Observe esse outro carbono aqui. Eu tenho esse ligante que é CH3 e tenho o hidrogênio. Então, aqui sim, gente, eu tenho isomeria geométrica. Então, na verdade, o 3-metil-hexeno, eles são 2. Um cis 3-metil-hexeno e o trans 3-metil-hexeno. Então, ele está dizendo que não há isomeria geométrica. Falso. Existe isomeria de cadeia nessa estrutura? Gente, para ser isomeria de cadeia, tem que estar se comparando 2 compostos. E aí sobrou por exclusão, que a resposta correta é a letra E da questão. A fórmula molecular do composto tem 7 carbonos e 14 hidrogênios. Basta você contar. Gente, é esse tipo de questão que você vai encontrar em relação à química na prova do Enem. Ó, vou botar aqui a marcazinha. 100% Enem. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 6. Outro tipo de questão. Essa questão aqui caiu em 2016 no Enem, tá certo? O que é que acontece aqui? Ele quer, gente, que a gente faça as informações sobre a alternativa incorreta aqui, ó, sobre o ácido fumárico, tá certo? E o ácido maleico. São 2 ácidos muito presentes no leite. Só que eles têm 2 conformações. Observe aqui, ó, uma conformação do tipo cis, porque os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano, ó. E uma conformação trans, que os lados opostos, os ligantes opostos estão do lado oposto do plano. Certo? Então, com base nisso e nos outros conhecimentos sobre química orgânica, vamos marcar a alternativa errada. Ambos apresentam fórmula C4H4O4. Verdade, gente. Ele já disse que os caras são isômeros. Então, vou eliminar a letra A. O ácido maleico está na conformação cis. Certo, verdade. Ó, acabamos de ver. Ó, ligantes iguais do lado do plano. C. O ácido fumárico
possui 2 carbonos sp. Gente, vamos só lembrar o que é carbono sp. Carbono sp é o carbono que faz ou uma tripla ligação, porque vai ter 2 ligações pi, ou faz 2 duplas. Isso aqui é um assunto, acho que da segunda ou da terceira aula, que eu bati muito nessa tecla. Hibridização. Carbonos que fazem 4 ligações simples são hibridização do tipo sp3. Se fizer uma dupla apenas, é sp2. Se fizer uma tripla ou 2 duplas, é sp. Não esqueçam disso. Ele está dizendo aqui na C que o ácido márico possui 2 carbonos sp. Eu não estou vendo nenhum carbono fazendo uma tripla aqui e nem 2 duplas seguidas. Então, você elimina a letra C. Já eliminamos essas 3. Ambos têm em comum um grupo carboxila. Está aqui, ó. Lembra da forma contracta? É essa forma que o Enem cobra. A forma carboxílica é essa aqui, ó. A carboxila com a hidroxila. Então, são moléculas do ácido orgânico. Ele está querendo a incorreta, né, gente? Então, letra C é a resposta. Já encontramos aqui, ó. Vou apagar aqui. Vamos passar para a próxima. Eita, gente, tá caindo uma chuvinha aqui maravilhosa. Eu tô gravando esse vídeo agora. É 5h50, eu acho. Está ótimo. Vamos lá, 7ª questão. A alfazema, flor silvestre do Oriente Médio, aclimatada na Península Ibérica, ou seja, lá em Portugal, é empregada desde a antiguidade como matéria-prima para a fabricação de perfumes. A estrutura da substância chamada linalol, tá certo? Linalol. Tá errada aí a grafia, viu? Responsável pelo cheiro agradável do óleo de alfazema, encontra-se presente abaixo. Tá aqui a estrutura. Deixa eu ver se eu coloquei algum gráficozinho. Ah, botei. Não, botei não. Tá aqui. Quanto à posição do grupo funcional e o tipo de isomeria espacial. Gente, cadê o grupo funcional aqui, ó? A hidroxila. A hidroxila está ligada a quê? A um carbono terciário. Ah, professor, mas eu não lembro o que é carbono terciário. 5ª aula do mês de fevereiro, tá certo? Classificação dos carbonos dentro de uma cadeia. Carbono primário está ligado só a um carbono. Carbono secundário está ligado a 2. Carbono terciário está ligado a 3 e quaternário está ligado a 4. Nesse caso, a hidroxila está ligada a um carbono. Deixa eu ver se eu aumento a estrutura aqui, ó. A hidroxila está ligada a um carbono, gente. Tá aqui o carbono, ó, que tá ligado a outros 3 carbonos. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário. Tá aqui, ó. Então, é um álcool terciário. Depois disso, gente, vamos só observar aqui uma coisa. Observem aqui que ele tem duplas, ó. Vamos ver se esse cara tem isomeria geométrica. Eu já estou vendo que esse carbono aqui ele não tem, porque ele tem 2 ligantes iguais. Então, esse carbono não pode conferir isomeria geométrica à estrutura. Esse outro carbono também, ele tem 2 ligantes iguais, que são os hidrogênios, ó. Então, também não pode ser conferido isomeria geométrica à estrutura. Vamos ver se tem isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, um carbono tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, vamos analisar esse carbono aqui. Eu vou até ampliar mais um pouquinho ele aqui, peraí. Chego no limite. Então, aqui eu tenho, ó, o radical etenil do lado direito, tem o radical metil do lado embaixo, tem todo esse grupo funcional do lado esquerdo e a hidroxila em cima. Então, nesse caso aqui, eu tenho um carbono quiral. Então, esse composto ele tem isomeria ótica. Se ele tem isomeria ótica, ele tem um isômero que desvia o plano da luz para a esquerda, que é chamado de isômero levógiro ou levogiro, e desvia o plano da luz para a direita. Além disso, ainda tem uma mistura racêmica. Então, tem 3 isômeros. Tem uma mistura racêmica, o racemato. Tem o isômero destrógeno, que é o isômero D. Tem o isômero levógiro, que é o isômero L. Certo? Então, fiquem atentos nisso. Deixa eu só apagar aqui. Vamos responder a questão. O que ele está querendo aqui? Quanto à posição? Ah, ele quer saber o tipo de isomeria. Letra B, gente. A resposta, ó. É um álcool terciário, ou seja, é um álcool que tem saturações, mas não deixa de ser álcool, porque o que prevalece é o grupo de oxigênio e tem isomeria do tipo ótica, tá certo? Não tem isomeria geométrica nem plana. Plana tem que ter 2 compostos. Questão de número... Deixa eu só fechar aqui, pronto. Questão de número 8. Gente, ele quer saber o seguinte. Quantos carbonos assimétricos essa estrutura apresenta? Olha, só chamar a atenção aqui para você. Gente, isso aqui aparece demais nas questões do Enem. Você tem moléculas complexas lá e ele vai lançar pergunta besta dessa aqui. Lembre, para ser um carbono assimétrico, o carbono tem que ter 4 ligantes diferentes. Vamos observar aqui. Vamos ver esse primeiro carbono aqui, ó. Ele está ligado ao hidrogênio, está ligado a um radical metil. Radical metil, opa!
Esse carbono aqui, gente, ele tem dois ligantes iguais. Então ele não é um carbono quiral nem assimétrico. Então ele não confere isomeria ótica a essa estrutura aqui. Vamos analisar esse outro, ó. Tá ligado a hidrogênio, tá ligado a radical metil, tá ligado a cloro e tá ligado todo esse radical aqui que a gente chama de isopropil. Então eu tenho um carbono aí agora que a gente chama de assimétrico. Vou botar aqui o asterisco nele para chamar. Então quer dizer o seguinte, que ele tem dois isômeros. Como é que eu calculo o número de isômeros? Ó, 2 elevado a n, 2 elevado a 1, 2. E uma mistura racêmica, que na verdade são 3 isômeros no caso. Então ele está perguntando simplesmente quantos carbonos assimétricos tem. Volta aqui para a questão. Letra A resposta. Espero que tenha ajudado. Já peguei as atividades de vocês. Já corrigi. Vou lançar na plataforma, tá certo? Não deixem de mandar, pessoal, o e-mail de vocês, tá bom? Eu estou montando a plataforma para disponibilizar para vocês ou os pais de vocês as notas. Tchau, tchau.